para falar da sua ressurreição e alegria, ou para divertirem em razão dos sofrimentos com que se depararam como consequência da conduta insana, dos erros cometidos ou difíceis situações geradas, que aguardam reparação. Somente o amor pode proporcionar esse maravilhoso fenômeno do intercâmbio entre aqueles que partiram e os demais que ficaram na retaguarda, na maioria das vezes ignorando as ocorrências que têm lugar após o túmulo. Como esquecer Jesus retornando para consolar os companheiros assustados e tíbios, a mãezinha saudosa, confirmando as assertivas de que a vida é eterna. O apóstolo Paulo afirmava que, se não houvesse ocorrido a ressurreição do Mestre, toda a sua mensagem careceria de autenticidade. Após haver sofrido apodos, perseguições, traição, negativas, julgamentos arbitrários, dilacerações insuportáveis, carregado a própria cruz até a morte infamante, ele retornou em júbilo, qual madrugada incomparável após noite tormentosa, para demonstrar a excelência do seu amor pelos que ficaram e por todas as criaturas do futuro. Esplendente e triunfante, saudável e ditoso, volveu entoando seu hino de amor inconfundível. Enquanto não se atinge esse amor incomparável, pode-se e deve-se amar dentro das próprias limitações, crescendo, à medida que as experiências da atitude assumida ampliem o círculo que envolverá os mais distantes, os mais difíceis, os enfermos da alma. Amar as enfermidades é a maneira de penetrar-lhes o significado, de descobrir o que desejam dizer, qual a orientação de que dispõem, a advertência de que se revestem para que sejam evitados danos muito mais graves depois. Assim fazendo, tornam-se menos doloridas e mais naturais, e porque envolvidas em ondas de ternura e de compaixão, não terão o caráter punitivo que se lhes atribuem, nem a função destrutiva que se lhes dão. O amor comove-se ante tudo quanto acontece, sem que se torne piegas. Sucede que a sua dimensão de entendimento amplia-se, auxiliando-o a descobrir tudo aquilo que era destituído de sentido e agora adquire significado. No leito de morte, o amor alegra o paciente que se encontra em desolação, oferecendo-lhe certeza de que não será esquecido, da gratidão que se sente em razão da convivência experienciada, como também da certeza que logo mais aquele que ficou seguirá no mesmo rumo, onde estará sendo aguardado para uma efusão de júbilo sem limites. São muitos os milagres do amor, desde as quase despercebidas e renovadoras até as grandiosas realizações. Quando alguém ama e pretende ampliar esse amor, esquece-se de si mesmo, altera o rumo dos seus objetivos existenciais, entrega-se sem reclamação e supera as dimensões relativas de tempo e de espaço, alongando-se até os mais difíceis redutos e as maiores distâncias, onde opera com diligência. Portador de bênçãos, o amor cura, especialmente se não é direcionado para esse fim, mas como efeito da sua existência no indivíduo. Certamente que, ao ser canalizado para a renovação do ser psicofísico, desempenha salutar papel na reconquista da saúde. Entretanto, no ato mesmo de amar, a cura dá-se natural e enriquecedora. Amor, terapia e vida são termos da mesma equação existencial. Amor e conflitos. O amor é o único tônico de sustentação da vida e lenificador para as mágoas e aborrecimentos. Quem racionaliza demais o amor e dispara as aspirações como flechas para que o alcancem, perde-lhe o contato, o benefício que o mesmo exterioriza. É necessário deixar à margem o receio de ser amado e abrir-se para o amor dos outros. Não poucas vezes, os conflitos de inferioridade, de narcisismo, de superioridade fecham o indivíduo no seu círculo esmagador, impedindo-o de expandir-se, de tornar-se receptivo ao amor que vem da vida e aquele que procede das demais criaturas. Na ânsia de amar, é dispensável atirar-se com sofreguidão no intento, como se fosse algo material que se consegue quando se persegue. Pensa-se que o amor se encontra sempre à frente, esperando, necessitado de ser encontrado. Pode ser exatamente o contrário, o amor está atrás do indivíduo, tentando alcançá-lo enquanto ele corre a buscá-lo na outra direção. Para que isso se torne viável, basta estar aberto, receptivo e quando sentir, deixar que se aposse por inteiro. A sofreguidão por amar, de tal forma inquieta que se torna um tormento, em vez de transformar-se num deleite, numa realização planificadora. De outras vezes, é o medo de ser amado, por não saber como comportar-se, retribuindo o que recebe, assumindo postura compatível, silencia-se e mergulha-se em angústia. Qualquer raciocínio em torno de como receber o amor torna a receptividade perturbada,
porque é tão espontâneo o sentimento, o estado em que permanece, que nenhuma planificação pode estabelecer o melhor método de resposta, que sempre se dá sem regra adrede estabelecida. Amado, não se tenha o cuidado de retribuir, deixando-se felicitar, e se estará demonstrando como lhe faz bem e quanto é reconhecido a fonte de onde promana a mensagem amorosa. A retribuição pode parecer pagamento, mediante o qual anula o valor da doação, ficando, portanto, quite em relação ao outro. O amor assim transforma-se em um negócio, em um devolvo-te conforme me ofereces, alterando completamente o seu feliz objetivo. Em situação análoga, se a pessoa acredita que não merece ser amada, então o conflito diante do que recebe faz que se atormente, subestimando-se e não se sentindo bem quando visitada pela bênção do amor. Ninguém há, no mundo, que não seja merecedor de amar e de ser amado. Todos se encontram em um universo que nasceu do amor de Deus e dele está repleto, aguardando somente que cada qual absorva na medida das suas possibilidades. Em razão disso, o amor é infinito, nunca se desgasta, nem desaparece, suprindo de vida a tudo e a todos. O amor é como uma música sublime que penetra a alma e produz melodia inimaginável, como o oxigênio que se absorve para manter a vida e é eliminado em forma de gás carbônico sem qualquer esforço consciente. Alimenta, no entanto, e é necessário exteriorizá-lo, a fim de renovar-se na sua estrutura básica. São muitos os conflitos que aturdem o indivíduo ante o amor. Há aqueles que têm medo de amar, recordando-se dos sofrimentos que experimentou em outros tentames, que certamente não expressavam o amor real, mas sim os interesses, alguns talvez inconfessáveis, mediante os quais refugiava-se no seu nome. Quando se ama, diluem-se os fantasmas do passado e não se corporificam os receios a respeito do futuro. Ninguém pode passar pela existência terrena sem experimentar a presença do amor, rápida ou duradoura, dependendo do próprio comportamento. Por mais que se haja sofrido no trânsito existencial, o amor é o único tônico de sustentação da vida e lenificador para as mágoas e aborrecimentos. Quando morre um dos nubentes, aquele que fica tem a impressão que nunca mais será capaz de amar a outrem. Nada obstante, à medida que o tempo transcorre, encontra novo coração a quem se afeiçoa e com quem se consorcia, voltando à alegria de viver. É lógico que não se trata de uma traição à memória de quem desencarnou de esquecimento. Sucede que cada amor é uma expressão própria, cada convivência oferece um tipo de lição, cada ocorrência possui um significado específico. Também, quando desencarna um outro ser querido, filho, genitor, irmão, amigo, a nuvem de melancolia que envolve aqueles que ficam na terra deixa resíduos de amargura através do tempo, que o amor se encarrega de desfazer, direcionando-se a outras criaturas que se tornam igualmente importantes, até mesmo quando ignorando o significado que passaram a ter em benefício de quem se encontrava em desalento. Assim são os milagres do amor. Quanto mais se ama, maior facilidade adquire-se para amar, mais amplo se faz o campo de expansão dos sentimentos de ternura, de compaixão, de fraternidade, de caridade. O amor é luz da vida, que não pode ficar emboscado ou guardado sob o alqueire, mas colocado no velador para iluminar tudo. Ninguém há, no mundo, que possa impedir o amor de realizar o seu sublime ministério, proibindo-lhe o avanço, obstaculizando-lhe a marcha, caçando no território em que se encontra. Os ditadores implacáveis, os justiceiros mercenários, os criminosos rudes, os impiedosos tentaram em todos os tempos demonstrar o poder de que supunham dispor, perseguindo os fracos e oprimindo-os, exterminando os que amavam e se deixavam consumir nas chamas vorazes que lhes ateavam, ou se permitiam decapitar, crucificar, morrer nos campos de extermínio. No entanto, à semelhança da relva gentil que renasce assim que chega a primavera, ressurgiam em toda parte, superando-os e cantando as glórias imperecíveis da sua realidade. Desse modo, ninguém extingue o amor. Pode-se proibir a divulgação em palavras, em demonstrações ruidosas, nunca porém anular-lhe os efeitos na emoção. O amor, no entanto, necessita de estímulos, de combustível para permanecer vigoroso, tais a oração, a meditação, os pensamentos saudáveis, as leituras edificantes, a elevação moral, aurindo energias nos páramos de onde procede. Reserva-te alguns minutos para escutar uma música repousante, refazente, renovadora. Pensa na sua mensagem delicada e penetrante, no poder de que se reveste,
a fim de arrancar o indivíduo da melancolia e alçá-lo à alegria, ao bem-estar. Contempla a paisagem silenciosa e inunda-te do seu colorido impressionante num matizado de luz colorida e de sombras delicadas. Alimenta um pássaro, um animal, planta uma árvore e acompanha-lhe o desenvolvimento, não te importando, se não conseguir escolher-lhe os frutos, que alguém receberá graças à tua dedicação e ao teu amor. Assim é o amor, indefinível, mas expressável. Amor próprio. O amor próprio dá a exata dimensão do que se é, de como se encontra e de quanto se necessita realizar. Literalmente, pode-se definir o amor próprio como sendo aquele que o indivíduo se devota a si mesmo, a forma ideal de buscar a renovação interior, de progredir moral e emocionalmente, de construir o edifício das realizações que aformoseiam o caráter e o planificam em profundidade. É conquistado através de um grande silêncio, a fim de que se possa auscultar o íntimo, de modo a ouvir as mensagens que nele se encontram adormecidas e que irão despertando suavemente, apresentando seu magnífico sentido por promanar de Deus. Sem esse valioso contributo, perde o significado essencial que é dirigido ao ser profundo, resvalando para as conturbadas manifestações do ego, que se apossa das aspirações de beleza e de harmonia, transformando-as em imposições angustiantes que ferem os sentimentos dos outros, em razão do exagerado narcisismo de que se revestem. O auto-amor é a maneira mais promissora de ampliar-se a capacidade do afeto, direcionando-o para outras formas de vida, para outras pessoas. Nada obstante, vem sendo confundido com o processo de desestruturação do sentimento em favor da autoiluminação, convertendo-se em manifestação de egoísmo, expressando-se conflituoso como orgulho ferido, que exige revide, impondo condutas extravagantes, se não absurdas na maioria das vezes. Em razão desses tormentos, que remanescem no ser humano graças às suas heranças passadas, suas ansiedades não realizadas, suas inibições e sentimentos não expressos, invariavelmente se analisam as ocorrências de maneira equivocada, dando campo emocional para reações graves e confusas, mediante as quais se agride ou se recua, encastelando-se na animosidade ou explodindo em lutas mal programadas. Torna-se muito comum apresentar-se a criatura iracunda, revoltada, por sentir-se ferida no amor próprio, considerando-se desprezada, não levada na consideração que se atribui e espera que as demais lhe concedam. Esse mórbido comportamento tem sido responsável por inúmeros e desnecessários sofrimentos que infelicitam não pequena parte da sociedade. O amor a si mesmo, proposto por Jesus, é um convite sem retoques à dignidade pessoal, ao reto cumprimento dos seus deveres em relação aos anêlos íntimos que se estendem aos sentimentos do próximo. Provavelmente, na sua fase inicial, expressa-se como autovalorização descabida, por ignorância real das possibilidades que lhe são inatas e daquelas outras que supõe expressar, nem sempre com o êxito que lhe seria desejável. Inabilitado o espírito ao amor próprio no seu conteúdo mais profundo, permite-se tornar soberbo, enrijecer o sentimento de ternura e de respeito pelo seu próximo, equipando-se de comportamentos agressivos, a fim de esconder as deficiências que percebe na área da afetividade ainda desconhecida. O amor próprio, portanto, invita o esforço de compreensão dos direitos de todas as pessoas perante a vida e, naturalmente, que também lhes são lícitos, nunca porém constituindo-se um privilégio que se atribui em detrimento daqueles que são inerentes aos outros. O amor próprio saudável é fundamental nos relacionamentos humanos, em particular nas parcerias afetivas, no matrimônio ou não, quando direcionado para o processo de autoiluminação. Não predominando esse propósito superior, ele manifestando-se como competitividade, em que pretende sobrepor-se a outro, mesmo acreditando que tudo quanto lhe oferece não pode ficar acima daquilo que a si mesmo se deve dedicar. Essa infeliz conduta responde pelos desastres nos relacionamentos, por faltar a compreensão em torno do diálogo que não pretende vencer o opositor e sim esclarecê-lo, encontrando um caminho ideal por onde ambos transitem sem agressão nem domínio de espaço, no qual se movimentem na busca das suas realizações, sem que haja prejuízo de natureza alguma para qualquer um deles. Essa compreensão da necessidade de conviver com as próprias características, sem deixar-se vitimar pela imposição daquele a quem ama, também oferece consciência dos limites que deve alcançar, não os ultrapassando por exigência dos caprichos desmedidos, do orgulho disfarçado em amor próprio. À medida que o ser humano conscientiza-se dos objetivos existenciais,
dos desafios que o guardam, de como deverá enfrentar insucessos e problemas, maior se lhe apresenta o amor próprio, que o induz a não cometer os mesmos desvarios de antes, ao culto do personalismo perturbador, ao narcisismo desenfreado, nem tampouco a subestima, a desconsideração pelos seus potenciais de realização, enfim, a tudo quanto lhe é próprio como resultado das conquistas conseguidas. Dá-se conta, então, do muito que lhe falta conquistar, porém oferece-lhe um inaudito júbilo em relação ao percurso vencido e aos valores já amealhados. Percebe que muito ainda lhe falta para atingir a meta que estabeleceu, mas isso não o impede de avançar incessantemente, ganhando espaço pela estrada da evolução que percorre. Vê, nos grandes missionários, verdadeiros mestres, mas não os inveja, assim como não lamenta aqueles outros que seguem na retaguarda, porque tem a perfeita compreensão de que em todo o processo evolutivo existem os que se encontram na vanguarda e os que marcham atrás com disposição e confiança no futuro. O amor próprio abre um elenco abençoado de possibilidades de serviço para o progresso interior, equilibrando a emoção em referência às aspirações, a mente em relação ao comportamento, a vida diante da imortalidade. Induzido ao autoaprimoramento, o espírito torna-se tolerante para com as defecções do seu próximo, embora não concordando com essas atitudes infelizes, não se transforma em julgador de ninguém, porque conhece as dificuldades que defronta nesse embate de autocrescimento que não cessa. A sua visão de mundo é mais abrangente, mais rica de compaixão, mais enternecedora. Os seus sentimentos fortalecem-se, não os estabelecendo para o amor, porém não se submetendo às imposições infantis e doentias das pessoas amadas. Esse enriquecimento opera o milagre da paz interior, por compreender que, mesmo não amado, tem o dever de amar, e embora ignorado em relação às próprias conquistas, cumpre-lhe preservar o amor por si mesmo. Quando é humilhando, não se sente diminuído, exaltado, não acredita em superioridade pessoal, perseguido, não teme a ninguém ou a situação aflitiva qualquer, bajulado, não acredita na lisonja mentirosa. O amor próprio dá a exata dimensão do que se é, de como se encontra e de quanto se necessita realizar a fim de alcançar o objetivo da harmonia. Preserva o teu amor próprio da habilidade mefítica do ego, não te estremunhando com as pessoas que, de uma ou de outra forma, não te atribuam a consideração que supões merecer. O teu valor moral não pode ser medido ou compreendido por outrem que não esteja em nível de idêntica percepção. Assim, concede-lhes o direito de te oferecerem respeito, que é a forma de que dispõem para expressar-te o que sentem em relação a ti. Com amor próprio acima de suspeitas infundadas, conquista as paisagens íntimas e sai no rumo do infinito. Amor e ressentimento. O amor é portador da magia renovadora, abrindo espaços para a instalação da felicidade. Os relacionamentos humanos, em razão da falta de profundidade, são extravagantes, quer pelas suas exigências ou pelas suas necessidades de complementação afetiva. Invariavelmente rápidos, expressam-se através de metas a serem conquistadas, sejam de caráter emocional, social, econômico, físico, espiritual. Os indivíduos refletem as suas nas necessidades dos outros e nas aspirações dos demais, tornando-os ou transformando-se em espelhos através dos quais se contemplam. Enquanto não definidos, esses relacionamentos fazem-se encantadores, entusiásticos, à medida que os se aprofundam, mesmo que, em superfície, passam a constatação da realidade do outro, dos seus limites, dos seus conflitos, das suas necessidades. Do júbilo inicial transferem-se para o desencanto gradativo, caracterizando-se como decepção em relação de uns pelos outros, pela falta de entendimento, para a compreensão de que ninguém pode ser ou deverá tornar-se a imagem que dele se elabora. Quando os interesses e os objetivos propostos não se fazem conforme desejados, ocorrem os choques, o desrespeito, as agressões, as lamentáveis inimizades, que se abrem em feridas purulentas de curso largo. Remanescem os ressentimentos, as acusações, as referências desmoralizantes, as culpas, o recuo para as atitudes formais de indiferença pela afetividade, os propósitos de não mais se permitirem atingir pelas agressões que transferem para os outros. Sucede que a criatura humana, invariavelmente, ainda não aprendeu a amar sem mergulhar nos sentimentos do outro, procurando devassar-lhe o mundo íntimo, descobrir-lhe os impedimentos e desaires, administrar-lhe o comportamento. Logo que se aproximam,
Os indivíduos, desacostumados à renúncia, tendem à submissão em aparência de bondade e de enternecimento, ou à imposição, por cujo mecanismo procuram assumir o comando da existência do outro, que sempre viveu sem esse direcionamento. Surgem as exigências descabidas de um ou do outro lado, atravessando-se a linha do respeito que se deve manter em relação aos sentimentos pessoais, às ocorrências do passado, aos erros ou às conquistas, vivendo-se o claro-escuro perigoso dos desentendimentos. Ninguém existe que se compraze em viver sem identidade, exceto nos casos patológicos. Cada indivíduo é a soma das próprias experiências, dos seus erros e acertos. Pode aceitar amizade, sugestão, esclarecimento, nunca porém imposição, domínio, viver em posição subserviente. No início, numa falsa tolerância, resultado do deslumbramento e do júbilo do encontro, da conquista, cede-se para agradar, age-se dessa forma para conquistar, mesmo que a prejuízo momentâneo das próprias aspirações, na certeza de recuperar-se o comando oportunamente, e quando isso não ocorre, ou surge ocasião de ruptura, o inevitável da agressividade faz-se abruptamente, gerando ressentimentos injustificáveis. Enquanto se demoram as lembranças amargas dos relacionamentos mal-sucedidos, por exclusiva responsabilidade das atitudes levianas e da falta de respeito pela vida interior do outro, o amor permanece congelado. Toda vez que ocorre uma oportunidade de diluir a camada que o esfriou, a imagem do insucesso anterior é projetada e o recuo faz-se inevitavelmente. Trata-se de uma atitude equivocada, porquanto não se pode mensurar todas as pessoas com os dados adquiridos na convivência com alguém. O desacerto em um relacionamento deve ensinar a como não mais comportar-se em nova ocasião. Para tanto, torna-se imperiosa a conduta de libertação da mágoa, abrindo-se ao milagre do amor. Deve-se aprender a deixar-se amar, não permanecendo, no entanto, na postura daquele que somente merece ser amado, sem os estímulos para distender o amor em outras direções. As feridas do ressentimento devem ser cicatrizadas com as novas experiências do amor de plenitude. Aquele que não se denuncia, não aguarda a retribuição, não trombeteia doações. Mesmo em se tratando da sua manifestação física, passo inicial para sua mais ampla expressão, o respeito pela liberdade e dignidade do outro deve constituir a atitude nunca desconsiderada. Ninguém realiza uma viagem de muitos quilômetros sem que ocorram incidentes, dificuldades, ou surjam desafios a enfrentar. Nada obstante, o prazer do empreendimento supera os problemas e enseja valiosa as experiências que irão aprimorar futuras programações, que evitarão as ocorrências ora enfrentadas. Na experiência do amor, não serão poucos os fenômenos desafiadores, os insucessos, as conquistas de entendimentos e de realizações, os enfrentamentos emocionais. Cultivar-se, porém, os ressentimentos que decorrem das experiências malogradas, cuja finalidade é proporcionar amadurecimento psicológico, desenvolvimento emocional, não passa de capricho infantil. Todo aquele que espera uma existência rica de facilidades, um solo atapetado pelos prazeres e um céu sempre azul de bênçãos, detém-se em infância espiritual, negando-se ao desdobramento das diversas fases do aprendizado, no rumo da conquista interior. Esse esforço é pessoal e intransferível, porque a evolução é individual, abrindo as portas para o progresso coletivo. Cicatrizando o ressentimento nos refolhos do sentimento, qualquer moça que permaneça facilita futuros atritos que se transformarão em novas feridas propiciadoras de sofrimentos. Uma atitude, portanto, aberta em relação ao futuro, sem lembranças amargas do passado, nem ansiedades pelo porvir, constitui uma excelente forma de preservar-se receptivo ao amor, aceitando conforme se apresente, e esforçando-se por oferecê-lo consoante as próprias possibilidades, assim vivendo em harmonia consigo mesmo e com todos aqueles que constituem a sociedade. O amor é portador da magia renovadora que tudo apaga e consome, abrindo infinitos espaços para a instalação da felicidade. Ninguém existe, que haja transitado pelos sublimes caminhos do amor, sem que tenha experienciado algum tipo de desafio, que nunca se deve transformar em ressentimento. O amor humano, com as suas características, limites do processo da evolução de cada qual, avança inevitavelmente para o estágio divino, aquele que um dia todos alcançará, instalando na terra o reino de Deus, a que tanto se referiu Jesus. Amor e espairecimento. O amor, em si mesmo,
pode tornar-se um espairecimento para o espírito. O amor é manifestação espontânea da vida, que se apresenta como fonte geradora de alegria e de desenvolvimento intelecto-moral. Íncito no ser humano, emerge das profundezas do eu superior onde permanece adormecido, para desempenhar o incomparável papel que lhe está reservado. Não é uma compulsão ou um propósito que se deve impor, antes torna-se um desabrochar natural que se nutre da própria seiva, à medida que amplia sua área de manifestação. Quando se vê coagido pela necessidade ou imposto por circunstância imediata, expressa-se na forma perturbadora de dissimulação e hipocrisia que o descaracteriza. A sua usual manifestação é sempre de fácil administração, não se submetendo a vínculos de exigência alguma ou a caprichos angustiantes. Muitas vezes, o indivíduo sente o encomeço, não sabendo como auxiliá-lo a atingir o grau mais elevado, que é de natureza plena ou espiritual. Ansiosamente emerge na sua busca e entrega-se com afã pelo conseguir, o que mais o atrasa, diminuindo-lhe a possibilidade porque constrangedora. Somente quando se é capaz de desembaraçar-se das constrições do ego, e o amor é o recurso primoroso para esse desiderato, é que se lhe percebe a pujança de força que inunde os sentimentos e fortalece a mente, mantendo o equilíbrio orgânico. Por isso mesmo não se pode acomodar aos velhos padrões estabelecidos, mediante os quais a necessidade de trocas, o imperativo de retribuição, apresentam-se como indispensáveis. Eis porque aquele que ama deve se equipar de alegria e espontaneidade, a fim de que o amor flua como um regato cantante e tranquilo, beneficiando a área por onde desliza. Assim, surge a necessidade da interiorização dos objetivos existenciais, para logo buscar-se a autorrealização emocional, brindando-se com júbilos contínuos que defluem do espairecimento e das conquistas em volta dos passos. Uma caminhada sem preocupação, um momento de convivência em contato com a natureza em festa, uma reflexão diante de uma velha árvore ou uma pequenina flor que desabrocha, uma borboleta voejando no ar ou um colibri parado diante de uma fonte de pólen e açúcar, a melodia da brisa que perpassa, um monte à distância, uma nuvem ligeira, deslocam a mente das preocupações afugentes, levando-a à renovação interna, tornando-se elementos essenciais para a harmonização interior, para depois o regozijo invadir o ser, preparando-o para o encantamento do amor. Somente pode oferecer amor quem se encontra dele possuidor e por ele está possuído em grau de alta magnitude. O amor alimenta, oferecendo renovação incessante e paz de consciência ante os acontecimentos considerados dissabores. É claro que não impede que o sofrimento alcance o indivíduo, muda-lhe porém a estrutura do comportamento diante do mesmo, auxiliando-o a manter uma emoção diferenciada do habitual. Comumente as pessoas alteram a conduta conforme as ocorrências. Quando tudo está bem e apresenta-se risonho, creem na felicidade possível. No entanto, face a qualquer situação aflitiva ou constrangedora, modificam-se totalmente, anulando a dádiva do bem-estar e da plenitude. O amor não impede a tristeza, não inibe a contrariedade, não interrompe o surgimento do mal-estar, não sendo, portanto, uma poção mágica, portadora de recursos sobrenaturais que concedem somente alegria e encantamento. Esses fenômenos emocionais compreensíveis manifestam-se em todos os indivíduos como necessidades do desenvolvimento espiritual. Toda marcha oferece desafios e realiza-se somando sucessos e erros, que constituem o patrimônio do conhecimento. Sob a tutela do amor, o lado existencial sombrio, isto é, aquele assinalado pelos dissabores, pelas lutas do cotidiano, pelas manifestações desagradáveis, sempre estará irisado de luz, em convite para novos investimentos que alterarão o seu transcurso. O ânimo jamais diminui ante a borrasca e o envolvimento da alegria de viver não desaparece, nunca oferecendo campo à instalação da morbidez, da revolta, do desencanto. A criatura humana é um complexo nervoso de altíssima delicadeza regido pela consciência que deflui do espírito que é. Essa consciência manifesta as suas experiências vividas e catalogadas como precioso recurso de sabedoria. Fosse o amor um talismã que impedisse os fenômenos humanos que enrijecem o caráter e constroem a sabedoria, seria perigoso e perturbador, por impedir o desabrochar de outros valores que procedem da divindade e que devem ser conquistados através da reencarnação. Compreender um acontecimento malfazejo não significa anuir com ele, mas antes dar-lhe direito de existir, sem entrar em choque, gerando mais prejuízo que qualquer outro resultado construtivo.
Há outros elementos edificantes para o processo de crescimento do ser espiritual, que também se apresentam como esclarecimentos enriquecedores. Uma boa leitura, que enseja crescimento interior, ampliação da óptica em torno dos objetivos existenciais, o recurso da viagem interior pela meditação, que seria ideal pudesse ser vivenciada diariamente, mesmo que por breve período de tempo, a oração, ungida de confiança em Deus, constituem tônicos que revigoram as energias, ampliando-lhes a de preservar os equipamentos que constituem o corpo, as engrenagens nervosas, as glândulas endócrinas, o sistema imunológico. Esses elementos podem ser comparados com o ar puro que se aspira na montanha, a fim de produzir benefícios ao aparelho respiratório, por extensão, a todo o organismo, e aquele que é absorvido nas regiões pantanosas ou saturadas das vibrações pestíferas das criaturas em desalinho mental e moral, gerando infelicidade. O amor, em si mesmo, pode tornar-se um espairecimento para o espírito, porquanto não são poucas as pessoas que se alegram intoxiando-se com o ressentimento, envenenando-se com os vapores do ódio, embriagando-se com as emanações da pornografia e da sensualidade desarvorada, com os vapores do ciúme doentio, da inveja desagregadora, da calúnia infeliz. Os estímulos da atual cultura do desamor e do desinteresse pelo próximo e pelos seus problemas facultam o surgimento do campeonato da insensatez, que fomenta o crescimento da criminalidade, da agressão e da violência, ao lado do despudor, da anarquia, da vulgaridade. O amor é antídoto a todos esses morbosos descendentes da vilania moral que temem permanecer nas criaturas que lhe dão guarida. Quando o amor visitá-las, oferecendo-lhes o esporte do bem-querer, os divertimentos grosseiros e aselvajados cederão lugar a novas propostas de recuperação de forças e de energia, em forma de inestimáveis processos de espairecimento emocional. Amor e espiritualidade. Amor e espiritualidade são termos da mesma equação da vida, convidando a criatura à busca de Deus. Pode-se medir o grau de espiritualidade de um indivíduo pela sua capacidade de amar. Quando o seu é um desprendimento que leva a pensar antes no seu próximo do que em si mesmo, estabelecendo diretrizes de felicidade que cumpre com devotamento, distante dos tormentos do egoísmo e das paixões dissolventes, já é capaz de amar em plenitude. Isso não o impede de agir com prudência, mantendo-se em equilíbrio diante das circunstâncias e dos acontecimentos que envolvem o seu sentimento de doação. Ao mesmo tempo, proporciona-lhe uma visão realista em torno dos seus deveres de cidadania e de autoburilamento, por entender que a proposta de ascensão espiritual é destituída de qualquer limite. Igualmente descobre as imperfeições morais que ainda lhe tisnam o caráter, gerando-lhe embaraços que lhe dificultam mais rápida vitória sobre os empeços da marcha. Não luta, porém, contra esses fatores de perturbação, assumindo antes uma postura de compreensão dos limites que lhe assinalam o ser, buscando amar também a esses atavismos que procedem das experiências pretéritas e que não foram ainda eliminados. Sempre que acossado por desejos inquietadores, não se rebela, devendo procurar substituí-los por sentimentos opostos, aqueles que edificam e asserenam. Cônscio do que pode realizar em benefício próprio, sem qualquer prejuízo para as demais pessoas, investe na luta de renovação constante, sem traumas nem ansiedades, insistindo sempre na conquista de mais amplos horizontes emocionais que o afastem das províncias de sombra e de dor por onde deambulou. Esse esforço pessoal auxilia a entender os limites em que as pessoas se debatem, sem possibilidades de autossuperar-se de um para outro momento. A paciência, diante das imperfeições alheias, dá-lhe resistência para suportá-las quando se lhe apresentam em forma de hostilidade, de perseguição, de inveja, de competitividade malsã. O amor instala-se no sentimento humano, quando se lhe abrem as portas para a entrada, evitando-se os obstáculos torpes dos interesses pessoais e das lutas de dominação, que tipificam a agressividade latente e o egoísmo doentio. Não tendo fronteiras que o limitem ou o impeçam de avançar sempre, e atuante compassivo, sempre disposto a servir e a enriquecer as vidas que se lhe acercam e passam a necessitar do seu hálito vital. Em consequência, o amor não tem passado, reservando-se um intérmino presente, que se manifesta em tempo que já passou e em oportunidade que virá. Nunca se permite ser discutido, pois que o excesso de palavras entorpeceu, enquanto que a ausência total delas, desvitalizou. Não se é soberba, porque conhece o campo em que moreja, lúcida e jovial,
abrindo os braços à solidariedade, passo inicial para alcançar a culminância na caridade e no perdão total. A vigência do amor no mundo independe de ideologias de natureza política, religiosa, cultural, social. Medra em todos os segmentos em que se movimentam as criaturas humanas, sendo, naturalmente, mais emulado quando um ideal arrebatador domina a mente e o coração do indivíduo. Não obstante, independe de grupo ou de clã, porquanto, se assim não o fora, expressar-se-ia com o sentido de retribuição na facção de qualquer natureza onde se instala. Por isso mesmo, não dissente em relação àqueles que lhe não compartem o pensamento nem o comportamento, estando atento a essa sutileza, a fim de poder ser totalmente livre, ganhando espaço e intemporalidade, com que avança no rumo da imortalidade, que é sua meta esplendorosa. O amor é o instrumento para que a sociedade se encontre em patamar avançado de natureza moral, especialmente quando ultrapassa os níveis primários onde tem início o seu processo de fixação. Sem dúvida, portanto, cada um expressa o amor de conformidade com o estágio de desenvolvimento espiritual em que se encontra. Eis porque, variante e complexo, encontra-se em toda parte no universo, particularmente na vida terrena, enlaçando todos os indivíduos no mesmo elan de alegria de viver e de cooperar em benefício geral. A conquista da espiritualidade é assinalada pelos inúmeros passos do amor. No primitivismo, em que a defesa do grupo é essencial para a sobrevivência, passando pelos graves combates de destruição, surgem os passos em favor do intercâmbio social, econômico, moral, desenvolvendo-se como método de crescimento tribal para tornar-se uma sociedade mais conforme à fraternidade, na qual o direito substitui a força, superando os impulsos asselvajados para transformar-se em emoções compensadoras. Dessa forma, à medida que vão ficando na retaguarda do processo de desdobramento ético, mais aprimoradas fazem-se as formas de expressar-se, aproximando o espírito sedento de plenitude da fonte inexaurível de onde procede. Quando ainda atado ao primarismo, apresenta-se como dedicação e posse, carinho e dominação, bondade e jogo de interesses, devotamento e retribuição, entrega e zelo excessivo. Possuidor de mil faces, apresenta-se conforme o período moral que tipifica a criatura, que se sente invadida pela sua força, e nem sempre sabe decodificar-lhe a excelência, obrigando-a a submeter-se-lhe quando assume a postura exigente, muitas vezes perversa, em que se compraz. Inegavelmente estrutura-se nos próprios enganos e caprichos, aprendendo a libertar-se de qualquer constrição, para então espraiar-se sobranceiro e gentil, nada solicitando, nada aguardando, nada impondo. O amor é humilde, porque reconhece a energia de que se constitui, no entanto, não se permite vangloriar pelo poder de que dispõe, preferindo vencer as resistências suavemente e fixar-se imperceptivelmente, terminando por dominar o ser. Amor, portanto, e espiritualidade, são termos da mesma equação da vida, convidando a criatura à busca de Deus. Não deve, porém, o amor ser buscado com aflição, embora a espiritualidade seja desafiadora e necessite ser trabalhada com intensidade. Quando se corre atrás do amor com ansiedade e sofreguidão, ele provavelmente não será encontrado, porque sempre será encontrado pacientemente aguardando. Cada passo que des em direção à autoespiritualização, mais próximo sentirás o amor, que te impulsionará a conquistá-la, não te permitindo deter no que já conseguiste, antes acenando-te com novos desafios evolutivos. Renunciarás então aos dispositivos egoísticos para cresceres como o grupo social no qual te encontras, enquanto irradiarás as energias da vida em todas as direções, consciente de que a tua será a decorrência da felicidade daqueles que seguem contigo pelo mesmo caminho, e que aguardam a tua cooperação, a fim de superarem os impedimentos que os aturdem. Na raiz da espiritualidade do ser encontra-se o amor, e no sublime oceano do amor desenvolvem-se os compreensíveis impositivos da espiritualização que liberta e sublima. Amor e relacionamento. Quando se ama outrem, a compreensão e a compaixão são essenciais. O amor está dentro das criaturas aguardando desabrochar, que pode ser mediante estímulos externos ou de natureza íntima. Surge, suave ou abruptamente, desencadeando-lhes uma série de emoções desconhecidas que apresentam motivações para viver, mas que antes permaneciam ignoradas, passando a proporcionar-lhes sentido psicológico à existência. Muitas vezes, não se dão conta da sua presença interior,
ou talvez quando começou a medrar-lhes no imo, na condição de dádiva superior, perdendo-se-lhe o contato e transferindo-se para outras faixas de interesses como de sensações. Levando à espiritualização, propõe alteração de conduta e realização pessoal, porquanto amadurece as aspirações que mudam de metas, tornando-as mais significativas e de maior profundidade. Pela necessidade de viver em sociedade, o ser humano não pode prescindir do amor e das suas manifestações que sustentam os relacionamentos, sem os quais a ausência de significado conduzirá à indiferença, à morte dos ideais. É, todavia, nesses relacionamentos que deve desenvolver toda a potencialidade que lhe é inata, a fim de facilitar a movimentação da afetividade e produzir os efeitos essenciais ao companheirismo. Sem um sentido exato dessa função, os encontros pessoais tornam-se áridos de conteúdo, perdendo em profundidade o que pode ser adquirido em superfície. No companheirismo, com um nubente, parceiro, amigo, parente ou familiar, conhecido ou não, torna-se indispensável revestir-se de magnanimidade e compreensão a respeito do outro, eliminando os impositivos do ego, evidentemente sem a perda da dignidade, a fim de criar-se laços de verdadeira identificação afetiva que facultem bem-estar e prazer. Quando dois indivíduos se buscam para um relacionamento de profundidade, no matrimônio, na união dos sexos, na amizade edificante, os sentimentos abrem um entendimento mais amplo, que invariavelmente deteriora, à medida que se vão conhecendo, por se descobrirem as limitações, as dificuldades, os desempenhos do outro, o ser real que é cada qual, causando choque, decepção, desencanto, como consequência de imaturidade afetiva. Ocorre que o mau hábito de projetar a imagem no outro sempre gera frustração. Pessoas inseguras criam padrões de criaturas ideais, perfeitas, felizes, tudo aquilo quanto não conseguiram tornar-se e, atraídas por essa fantasia, transferem as aspirações frustradas para aquele que se lhes acerca e lhes inspira afeição. No começo do relacionamento, quando a ilusão prevalece sobre a realidade, o entusiasmo faz que se identifiquem aqueles caracteres na pessoa elegida. A convivência, íntima ou não, dilui essa conceituação mítica, que lhe atribui valores que não existem, por necessidade de realização no outrem, que infelizmente não foi conseguida em si mesma. O choque é inevitável, abrindo espaço para o desconcerto interno, por consequência, para a inibição do amor real, que desabrochará no futuro. No relacionamento sexual, puro e simples, ou no conjugal, de maior profundidade, o êxito da união sempre dependerá do contributo essencial do amor. Passadas as sensações iniciais da intimidade, surgem os desafios da convivência, que irá exigir tolerância de ambos os parceiros, interessados pela preservação da própria identidade, mas atraídos um pelo outro. O amor gera amor. Autoamando-se, compreende-se melhor a maneira de amar-se a outrem. Analisando a forma como se gostaria de ser tratado, preservada a sua liberdade, respeitados os seus interesses, abrigado na confiança destituída de formalismos, tem-se um roteiro inicial para entender como conduzir-se em relação ao outro. Não desejando para si senão o que lhe parece proveitoso e criativo, assim deverá comportar-se em relação a quem ama. Descobrindo essa linha de comportamento, é natural que se busquem companhia e afetividade, a fim de tornar a existência mais agradável, mais produtiva. Nessa busca natural, que faculta encontros variados, vem a necessidade de selecionar, que possibilita a eleição de determinada pessoa para um relacionamento mais significativo. Surgem, nesse momento, os grandes desafios interiores, que se impõem como mecanismos de segurança para a preservação da escolha. É nesse instante que os valores pessoais são colocados em teste. A intolerância, por exemplo, filha espúria do egoísmo, é uma das grandes responsáveis pelo afastamento das pessoas, dificultando os relacionamentos que poderiam ser produtivos e compensadores. Não estando disposta a compreender que a deficiência de qualquer natureza faz parte da condição de humanidade, exige mais do que oferece, espera receber em escala mais ampla do que merece, aspirando infantilmente a preservar a conduta imatura, em detrimento da verdadeira compreensão a respeito dos limites emocionais, morais e comportamentais que tipificam cada um. Quando se ama outrem, seja qual for o tipo de vínculo que se estabelece, dois fatores tornam-se essenciais: a compreensão e a compaixão. A compreensão dilata a capacidade afetiva, abrindo campo ao auxílio colocado à disposição do outro,
o interesse pela sua harmonia e felicidade, sem que, com esse sentimento, deseje se tornar Marte do amor. A compaixão conduz a uma postura mais profunda, porque contribui para uma dilatação maior do entendimento, que envolve em ternura e bondade, abrindo-se à paciência, quando os outros contributos da afeição, de momento, não logram o desiderato. Todo relacionamento é um compromisso de intercâmbio, de doação e de oferta, de generosidade e de libertação. O companheirismo, por sua vez, é um relacionamento de valor significativo, porque disposto a auxiliar e sempre que necessário, nada impondo nem a nada se recusando, está sempre aberto às condições que surjam favoráveis. Não tem pressa em alcançar resultados opimos de imediato, porque se compraz em ser gentil, oferecendo amor e tolerância. Ninguém é capaz de viver sem o amor, especialmente direcionado a alguém, à natureza ou ao soberano Senhor da vida. Mesmo quando se vincula ao Criador, volve na direção das criaturas, que se tornam meta imediata a conquistar, a fim de transcender no rumo da causalidade absoluta. Sem o contato da natureza humana, sem o objetivo tangível, que experimenta as resistências morais e dá-lhes mais vigor, jamais será alcançado o objetivo último, que é a comunhão divina em plenitude. Por isso, o amor deve sempre estar presente na vida, no companheirismo, no convivência difícil ou não, nos relacionamentos. Buscando-se a essência espiritual que se é, o amor nutre-se da própria energia. Após a descoberta de quem se é e para que se encontra na Terra, alarga-se, então, no rumo do próximo, a fim de experienciar-se o companheirismo, experimentar-se o relacionamento, adquirir-se sabedoria na convivência, desenvolvendo-se os sentimentos essenciais encarregados das emoções superiores da vida. O companheirismo íntimo, individual, é o passo primeiro para o estabelecimento do amor fraternal fora do grupo afetivo em marcha para o universal, que albergará todas as criaturas num mesmo sentimento. Amor e conciliação. Reconciliação é momento de amor no desenvolvimento dos elevados valores da vida. A existência física de todos os indivíduos é assinalada por sofrimentos e lutas que não cessam. Sai-se de um estágio difícil e inicia-se outro, defrontando-se novas formas de experiências, nas quais o desalento e a dificuldade parecem unir-se para obstaculizar a marcha do viandante. Aqui é alguém que deserta da companhia, ali é a trama da ignorância travestida de perversidade, conspirando contra a paz, mais adiante a infâmia urdindo de sabores sem conto. E o viajante do carreiro carnal, também desestruturado emocionalmente e sem os requisitos espirituais para compreender as ocorrências necessárias, acumula amarguras e decepções, que se transformam em ressentimentos e ódios perturbadores. Ignorando a legitimidade do amor, por não o haver ainda vivenciado, acredita que qualquer tentativa de esculpi-lo no íntimo redundará inútil, se não perniciosa, em razão de, aparentemente, não haver campo para sua vigência. Acumulando fel e desar, quem assim se comporta recua ante as possibilidades de expressar afeto, desconfiando das manifestações dessa natureza que lhe são direcionadas. Sem dar-se conta, torna-se pessimista em relação às demais pessoas, à sociedade, à vida, tornando-se amargo e desinteressado de relacionamentos mais profundos, receando experimentar sofrimentos mais graves. O amor, no entanto, é poderoso elixir de longa vida, que restitui as energias gastas e as esperanças fanadas. Os acontecimentos nefastos que são relacionados, de forma alguma defluem da sua natureza, sendo antes fruto do primarismo do sentimento humano que se apresenta em forma inicial de crescimento, direcionando-se no rumo da afetividade. Porque ainda é selvajado, não possui uma ética de comportamento que estabeleça o código de como proceder em relação ao outro, aquele a quem se dirige, permanecendo instável, interesseiro, amorfo, não definido. À medida que conquista as paisagens do sentimento, altera a constituição e passa a expressar-se de maneira diferente, propiciadora de confiança, estabelecendo elos de legitimidade com que se aformoseia e se encanta. O amor jamais causa dissabor, nunca decepciona nem se desaponta. Isso porque nada espera em resposta, evitando impor-se como manifestação egoísta ou tornando-se sediço em nome da afeição, quando a sua deva ser atitude de coerência com a realidade. Eis porque, no amor, uma das maneiras mais graves de manifestar-se será quando convidado a negar algo que não corresponde à legitimidade dos acontecimentos ou simplesmente não deva ser concedido. Pode chocar,
jamais iludir, não temendo a reação daquele a quem se dirige e que, talvez, não lhe compreenda a atitude veraz, dignificadora. O amor, também, mesmo nos momentos mais ásperos, jamais interrompe sua ação, permanecendo integral, embora não manifesto de maneira objetiva, sensorial. Nessa atitude silenciosa e quase desconhecida emite energias de alta potência que vitalizam o ser amado, que lhe ignora a procedência. O amor é conciliador, no entanto não se acomplicia com aquilo que é incorreto. Possui o dom de perdoar, olvidando todo o mal apenas para recordar-se de todo o bem que pode vislumbrar em qualquer ação ou pessoa. Reconcilia-se com o adversário, aquele que se fez inimigo e se comprazia em manter uma atitude hostil, responsável por situações desagradáveis e prejudiciais. Não cobra estipêndios morais, a fim de estabelecer a paz. Expressa a verdadeira conciliação, auxiliando o incompreendido mal-sinado a conviver em harmonia com aquele que o infelicitou ou lhe gerou problemas, não os recordando, tampouco solicitando esclarecimentos e justificações, aliás, muito do agrado do egoísmo doente. A conciliação, que é filha direta do perdão e da compaixão, faculta a inusual júbilo do sentimento, que tudo apaga e esquece, compreendendo que aqueles comportamentos anteriores eram resultado da ignorância e das experiências iniciais do processo evolutivo. Reconciliado no mundo interior, aquele que ama esparce jovialidade, modificando a aparência física que retrata o estado emocional interno, assim catalisando simpatia e saúde espiritual. Essa conquista de reconciliação não espera, necessariamente, o ressarcimento, e porque nada aguarda, nunca se decepciona quando ainda permanece incompreendida ou não é aceita pelo outro, o seu opositor. Não é importante que aquele a quem é dirigida agasalha, considerando a oportunidade adequada para o estabelecimento da paz. O seu valor consiste no que significa para quem a desenvolve, pouco lhe importando os resultados que disso advenham. O amor é rico de conciliação, porque sabe que essa é a atitude melhor, que somente pode produzir frutos sazonados, e que um dia esplenderá em um hino de solidariedade e de paz entre todos os seres. Por extensão, confia no poder dessa força intangível, mas que movimenta o universo, sabendo inconscientemente que, cedo ou tarde, a sua doação retornará pelos movimentos especiais de fraternidade, entendimento e amizade. Não seja estranhável se a pessoa que deseja realmente amar envolve-se em problemas e conflitos. Por não saber ainda os mecanismos sutis do amor, procura expressá-lo nas ocasiões inadequadas às pessoas imaturas e despreparadas, recebendo de volta complicações e dúvidas ultrajantes. É compreensível que tal aconteça, se for considerado que o amor exterioriza-se no emaranhado dos relacionamentos, interligando as pessoas de temperamentos diversos, de diferentes culturas e condutas, não as julgando ou as condenando, não concordando ou deixando de anir com a sua forma de ser. Aprende-se a amar. O sentimento surge espontâneo, porém desenvolver-se pela experiência, mediante a sabedoria e convivência com os demais seres humanos. Os relacionamentos não são muito fáceis, porque cada um tem a sua própria historiografia escrita na sua maneira de ser. Dificilmente dois indivíduos respondem da mesma forma aos apelos do amor, seguindo, não poucas vezes, veredas diferentes. O amor os entende e avança ao seu lado até onde é possível, prosseguindo não conforme agradaria, porém consoante lhe convém. Esse é um dos momentos mágicos do amor e da conciliação, saber onde parar, quando prosseguir e como fazê-lo. O mestre do amor referiu-se com imensa propriedade: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Para que haja essa reconciliação é necessário que o amor impere no país dos sentimentos, oferecendo paz e perdão ao ofensor, sem o que o gesto de busca e encontro perderia o seu significado, por manter apenas uma posição exterior. Reconciliação é momento de amor em pleno estágio de desenvolvimento dos elevados valores da vida. Amor e paixão. São essas paixões, filhas do amor, que oferecem os mais belos contributos de arte, de literatura, de ciência. Nas experiências primeiras do amor, a imaturidade em torno do processo afetivo conduz à paixão. A opção exacerbada, quase sem lucidez, em torno da pessoa do objeto elegido, nesse momento torna-se uma necessidade, sem a qual a vida perde o sentido. Instalada a paixão,
A monoideia em torno do que se aspira transforma a existência em um tormento que somente parece acalmar-se quando se consegue satisfazê-lo. Da mesma forma, porém, que surge, à semelhança de um incêndio voraz em palha seca, à medida que o combustível desaparece as chamas diminuem até se apagarem, quase não deixando vestígio, exceto em forma de cinzas. Na afetividade, sucede, com certa frequência, o surgimento da paixão devoradora e afligente. Expressando a sua forma de amor, domina as paisagens da mente e do coração, alterando completamente a conduta e as aspirações idealísticas, que passam a girar em torno daquilo que se convencionou indispensável à vida. Nesse turbilhão, quase irracional, pergunta-se como tem sido possível viver sem essa presença, como foram insatisfatórios os dias do passado antes desse encontro, como se apresentará o futuro, caso não seja possível tornar a aspiração um fato consumado. Certamente não foram vazios os tempos que se foram, porque também possuíram sua beleza própria para aquele momento, sua finalidade que foi realizada, mesmo sem a presença daquilo ou de quem agora se apresenta como essencial. De igual maneira, a atualidade não tem sido tão destituída de significado conforme no momento se tem a impressão, e logicamente o porvir não será tão nebuloso como se supõe, não se concretizando o desejo anelado. É que a paixão cega, tirando o raciocínio em torno da realidade, conduz ao ridículo, em face da perda do senso crítico e da nova dimensão da conduta. Quando cesse os escombros permanecem, somente então se verificam a inutilidade e ilusão de que se revestia, ora totalmente superada e mesmo apresentando lembranças amargas, quando não desesperadoras. A paixão, quase sempre, resulta de desejos sexuais não atendidos, de ambições do ego não equilibrado, de competições inconscientes em vãs tentativas de afirmação da personalidade. Em alguns casos, é porta de acesso para a futura instalação do amor, porque o sentimento arrebenta as reservas emocionais, desamarra as inibições constrangedoras, e quando acalmada a explosão dos desejos, propicia o surgimento de dúlcidas vibrações do bem-querer, do participar de outras vidas, do prolongar-se na direção de outrem, de envolvimentos afetivos que resultam saudáveis. Santo Agostinho teve ensejo de enunciar que era apaixonado pelo amor, significando que se lhe houvera doado integralmente, por nele haver encontrado o alimento de que necessitava a sua existência, que passou a circunscrever-se em torno da realização do objetivo de autoiluminação a que se entregou. Houvera antes experienciado as paixões devoradoras que o fizeram arder sem realizar-se, o que não sucedeu com o amor sem posse, ao qual ofereceu o restante da sua existência. É comum encontrar-se essa paixão de natureza transcendental naqueles que se doam para construir novas realidades de beleza e de santificação na humanidade. Seria, nesse aspecto, que a paixão resulta do amor em grau de profundidade tão expressivo, que pareceria irracional o comportamento daquele que se deixa arrebatar pelas suas emoções. Sucede, no entanto, que o ardor pelo fazer, por alcançar a meta ambicionada, faz-se tão veemente, que somente um esforço hercúleo facultará consegui-lo. Nessa doação e entrega nenhum obstáculo se torna impedimento, porque todos podem ser superados, afastados, vencidos, dependendo da maneira como é visto e considerado. Não poucas vezes, esse impedimento constitui emulação, provocando reações fisiológicas na química do sangue, que se transformam em vitalidade que promanam da aspiração idealística. É nesse estágio que se vê pigmeus agigantar-se, pessoas frágeis adquirirem resistências incomuns, temperamentos tímidos desenvolverem capacidade incomum de audácia e persistência. Também, não é possível olvidar que, direcionada em sentido perturbador, alucina e destrói, respondendo por calamidades imprevisíveis, por desastres incalculáveis, por guerras lamentáveis, todos defluentes do egotismo selvagem daqueles que lhe tombam nas urdiduras. O amor, porque é lúcido e dimensiona todas as suas manifestações, jamais exorbita, engendrando dissabores ou disseminando malhas que podem afetar o indivíduo ou o grupo social no qual se espraia. A paixão-amor, que almeja tornar melhores os indivíduos e mais feliz a sociedade, esquece-se de si mesma, a fim de não abaratar o tempo em superficialidades por conhecer o de que dispõe ante a relatividade, do tempo que lhe está ao alcance. Fixando a mente no objetivo estabelecido, avança, sem detença, na sua execução, nunca diminuindo o entusiasmo, nem mesmo quando diversos fatores surgem dificultando-lhe a execução.
Pelo contrário, nesses impedimentos encontra forças para prosseguir, acreditando si mesmo estar mais próximo da vitória do que do insucesso. São essas paixões, filhas do amor, que ofereceram e prosseguem ensejando os mais belos contributos de arte, de poesia, de literatura, de ciência, de tecnologia, de santificação ao mundo.